Bolsas mundiais em queda com incerteza no campo político. Olá, investidores! Este é o fechamento de mercado dessa sexta-feira. Eu sou o Rodrigo Yamamoto, analista de ações aqui da Levante. Bom, hoje o dia foi um pouco negativo aí nas bolsas mundiais, né? Basicamente com incerteza em relação ao campo político. E também tem a questão da pandemia aí, né? Com medo da segunda onda, o Nova York batendo recorde de óbitos e a Suécia também atingindo aí a capacidade dos leitos de UTI em recorde histórico aí quase 100%. Então tem essas incertezas aí no meio que derrubaram um pouco as bolsas. Na Europa, as bolsas em geral caindo em torno de 1%, nos Estados Unidos um pouco menos, tá? Em torno de 0,3%, tanto o S&P 500 quanto a Nasdaq. Tá? Nos Estados Unidos tem esse impasse aí em relação ao pacote de estímulos aí ainda negociando, né, o governo e o Congresso, e também tem a incerteza em relação à prorrogação do auxílio emergencial por lá, que já vai ser cortado agora. Então, se não tiver nenhuma decisão, vai ser encerrado esse programa, então pode ter impactos econômicos aí imediatos. Já na Europa é uma questão ainda do acordo econômico aí, né, ainda o impasse tanto do estímulo fiscal na União Europeia e também do acordo em relação ao Brexit, que ainda está aí nesse impasse sem uma definição. Indo para as commodities, né, como eu sempre falo, o minério de ferro segue muito forte, chegando a patamar de $160 a tonelada, um patamar histórico, né, que inclusive foi falado hoje no Morning Call, mas vou reiterar aqui, lá na China, os produtores de aço já estão achando estranho, então pediu para o governo chinês aí abrir uma investigação para ver se não tem nenhum movimento especulativo mais forte, distorcendo os preços de mercado. Porém, por outro lado, a demanda industrial da China continua muito forte, né? Então demanda-se muito aço. A China é a maior consumidora de minério de ferro e de aço no mundo. Então teremos que observar aí, de qualquer maneira, minério de ferro está bombando aí no mercado. Já o petróleo Brent, né, que é o preço de referência aí para o petróleo mundial, ficou na casa dos $50 aí por barril, uma leve queda quase de 1%, ainda em relação a incerteza sobre essa demanda aí, né, mais forte, essa volta da demanda mais forte aí para o ano que vem, apesar do otimismo em relação às vacinas. Já o dólar fechou basicamente no 0 a 0, subindo levemente em torno de 0,16%. Na semana tem caído aí, né? Na terça-feira chegou a R$ 5,13, mas hoje já fechou a R$ 5,04 aí, mantendo esse patamar um pouco mais estável, apesar do fluxo de capital estrangeiro. E aqui no Brasil, o Ibovespa fechou literalmente no 0 a 0, mantendo exatamente os mesmos pontos do dia anterior, do dia de ontem, no patamar dos 115 mil pontos. Apesar da notícia negativa aí, né, para o mercado, gerando mais incerteza em relação ao adiamento da votação do PEC emergencial, né, que é um importante componente para o ajuste aí fiscal brasileiro. E dentro do índice, os principais destaques foram as ações do setor elétrico, com destaque principal para a Eletrobras, com as ações ordinárias, né, as ONs, subindo mais de 5% no dia, seguido das suas PNs, subindo em torno de 4,20%. E na sequência, Vivo aí figura entre as maiores altas junto das elétricas, né, subindo em torno de 4% também, sem um motivo aparente. E depois de Vivo temos também a Equatorial e a Engie Brasil. Então, o setor elétrico hoje com bastante destaque, principalmente com um fechamento mais forte aí de curva de curto prazo, que nos dias anteriores tinha aberto muito, né? Ou seja, tinha subido muito as taxas de juros, que hoje caiu bastante aí, beneficiando aí o setor elétrico em geral, que tem uma grande componente aí de longo prazo, né? Com a gente chama de proxy aí nas B-longas, né? Nas NTNBs longas, títulos de longo prazo pós-fixados aí do governo. Já no campo negativo, temos aí em destaque, setor de varejo eletrônico, principalmente para as ações das lojas americanas, que caíram quase 5%. Tá? Magazine Luiza caiu em torno de 2%, Via Varejo também, mas o destaque de queda fica aí para lojas americanas no dia, seguido de Aidux, né, do setor de educação. Pode ser um movimento de realização, não está muito claro aí, tá? Em relação ao movimento especulativo, talvez, que tivesse com as transações da Laureate, né, que
subiu bastante, né, a Edux nos tempos recentes, principalmente com a questão da transação. E, em seguida, PetroRio também caindo junto com o petróleo, só que em uma oscilação um pouco mais forte, tá? Que a gente já vem falando aí que pode ter esse movimento de compra em relação ao otimismo por conta da entrada dela no pré-sal. Pelo outro lado, o movimento de realização de quem estava comprado, colocando no bolso, nada mais justo. Então, esses foram os destaques do dia. Continue nos acompanhando aqui no canal da Levante, Morning Call e o fechamento de mercado diariamente. Não esqueça de assinar lá os artigos matinais do E Eu Com Isso lá no site da Levante também. Por hoje é só, até a próxima.